Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. A seleção fez hoje, nesta quarta-feira, o último treino antes de enfrentar a seleção da Sérvia. A partida tá marcada para amanhã, 4 horas da tarde, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Todos nós aí confiantes no resultado positivo da seleção brasileira. O Tite e o Thiago Silva deram hoje entrevista coletiva e foi definido também que o jogador Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O jogador que já faz a sua quarta Copa com a camisa da seleção brasileira e a última Copa do Thiago Silva pela seleção brasileira. E bora acompanhar o programa F90 falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição, galera. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. E bora lá pro vídeo. A gente da imprensa, a gente neste momento aqui discutindo também a abraçadeira de capitão do Thiago Silva, como se também a única pessoa que tivesse a obrigação de fazer aquilo num jogo fosse o capitão. O Thiago Silva, de fato, falhou em 2014. De fato, em alguns momentos, ele poderia ter sido mais proativo para levantar o time. Mas tudo. era a primeira Copa dele, ele tinha 30 anos, era uma Copa em casa, depois de um maracanaço, não, mas mesmo se a gente pegar então, depois agora... Agora, por exemplo, por isso que eu falo do grupo como um todo em 2014. O grupo como um todo em 2014 estava muito fragilizado mentalmente. Tanto que o Paulinho, que era reserva naquele jogo contra o Chile, que foi tentar levantar o grupo. Agora, nesta Copa do Mundo, a gente não vê uma liderança, e seria até o meu palpite de capitão, até seria o meu palpite de capitão, no Casemiro. Sim. O Casemiro, a gente vê no papel de liderança. Sim. Papel de liderança no Real Madrid. Mas você preferia o Casemiro do que o Thiago, o capitão, para essa estreia? Pra gente fazer esse exercício não, aqui, era o meu palpite. Era o meu palpite de quem seria o capitão. Agora, para quem vai abraçadeira, eu realmente acho que essa é uma coisa que é um pouco difícil palpitar, porque assim, na Inglaterra, a abraçadeira de capitão tem um peso. O cara que tem o jogador que carrega a abraçadeira de capitão da seleção inglesa em qualquer esporte, rugby, cricket, futebol, ele é visto pela sociedade, pela imprensa, pelos outros jogadores. Cara, esse aqui é quase que o primeiro-ministro. Quase que um exemplo a ser seguido. O Brasil não é assim. No Brasil né? não é assim. Essa responsabilidade no Brasil é dividida. Não é assim. Então, eu acho que é uma coisa que o mais importante é ela ser concordada pelo grupo. O grupo perceber que talvez o melhor seja aquilo. Mas o porque na hora H do jogo mesmo, se for pro Casemiro dar uns gritos, não tem problema. Lógico. Claro que não. Inclusive, eu espero isso dele. Você não espera isso do Casemiro, do Neymar, que ele não vai dar grito, mas o Neymar que vai chamar a bola pra ele. Neymar é liderança técnica. Então, mas você não espera isso dele? Sim. Então, a gente espera isso dos outros jogadores. Ele entende. O Richarlison de ser o jogador. O Richarlison de ser o jogador que vai esquentar o time, vai botar fogo no jogo num determinado momento, vai catimbar, vai também. O Richarlison é um jogador que pode ter essa capacidade de ser um maestro do controle do tempo de jogo. Eu acho que são lideranças diferentes, né? Sim, mas todas elas têm que ter. Eu acho que o Neymar tem a coisa mais técnica, ele já deixou claro que não é a dele esse papel de capitão, né, de motivacional. O Richarlison tem um pouco isso, mas eu acho que ele tem um pouco isso na leveza, o que é positivo também. Sim. E o Casemiro e o Thiago não, eu vejo mais na hora da cobrança. É porque eu acho que o comentário que você falou sobre essa rotatividade, rotação, o Prat também falou, eu acho que o Tite ele coloca isso muito dentro do grupo. O Thiago Silva vai, né, botar lá a abraçadeira, ele vai ser o capitão, mas você tem outras lideranças dentro da seleção brasileira e ele acho que abastece muito isso. Ele começa a moldar muito isso dentro do grupo. E acho isso muito positivo. O Daniel Alves tem que ser uma liderança. O Daniel Alves está lá porque porque não está ele por isso? Ele é uma liderança do vestiário. Ele está ali porque ele é um cara importante dentro do vestiário. É um cara que vai tentar acalmar um pouco mais jovens. Ele tem muita experiência, tem muita rodagem. Eu não me incomodo, com toda sinceridade, com a capitania do Thiago Silva. Acho que ele merece pelo ciclo, é um cara importante, já vai para outra Copa do Mundo. E acho que em vários momentos foi até uma covardia a gente colocar ele como símbolo do 7-1. Porque no 7-1, ali é a falência de um trabalho. E ele nem jogou. Sim, ele nem jogou. Ali, o que deu certo naquela Copa do Mundo? Foi atuação tenebrosa do início ao fim, tirando a individualidade do Neymar até a lesão, que estava jogando de fato muito bem. Mas ali é a falência de um projeto, de uma questão coletiva, de comissão técnica, da CBF até o campo. E isso ficou muito claro e bem retratado no 7-1 da Alemanha. Não o Thiago Silva. O Thiago Silva é um cara que eu acho que ele já mostrou em outros momentos da carreira que ele tem perfil de liderança, que ele tem rodagem e, tecnicamente, para mim, ele é um dos melhores zagueiros que eu vi.
Eu vou ler as mensagens aqui, porque eu tô me divertindo. Tem um aqui que tá me cornetando. Deixa eu achar quem foi. Não, é ótimo, né? Porque eu lembrava dele sentado chorando na bola e eu tinha certeza absoluta, pela minha memória ruim, que era no 7-1. Era contra o Chile. O Humberto fala. A Dani tá falando que lembra dele no 7-1. Não, Dani, ele não jogou. O Birinha já me corrigiu aqui, já lembrou que foi no Brasil e Chile. O pai que... Vocês vão saber. Tá dizendo que eu tô vestida de cosplay do Capitão Picard de Jornada nas Estrelas. Sim, Capitão Picard. Picard, Jean-Luc desculpa Picard, a ignorância. Que é o comandante de Jornada nas Estrelas, a nova geração. Faz sentido isso? Faz, é igualzinho. Tá bom. O Mengão Malvadão tá falando. O Thiago Silva está corretíssimo. Vocês criticam e esquecem o ser humano. Como assim o capitão não pode chorar? Assim não dá. Não. É isso. Ele pode chorar, ele não pode deixar de liderar. Essa que foi a questão. Se ele exercer a liderança dele chorando, problema nenhum pra mim. Nenhum. Se for uma forma dele passar a mensagem que tem que ser passada, acho que não tem problema nenhum. Você quer ver um momento da história da seleção brasileira também que a gente viu uma apatia muito grande, faltou uma liderança? A final da Copa do Mundo 98. O Edmundo teve que entrar no segundo tempo e falar, vamos embora, gente. Vamos acordar, porque você teve um baque também com a questão do Ronaldo Fenômeno. Mas faltou também aquele papel de um cara que vai segurar a bronca como um capitão. É que tinha o Dunga, que era um capitão. Sim. É que, se a gente for lembrar também naquela Copa, o Dunga já não estava mais no auge dele também. O Dunga tinha tido um problema com o Bebeto no primeiro jogo, que ele chega até a dar uma cabeçada no Bebeto no segundo jogo contra Marrocos. Isso. E o jogo o Brasil ganhou. Então, assim, a liderança do Dunga naquela Copa já estava um pouquinho assim, talvez ele não tivesse uma ascendência sobre o grupo como teve em outros momentos. Eu tô pensando aqui, tem outra mensagem. O Respeito à Minha História tá falando o seguinte: desde que não seja o Neymar o capitão, qualquer um poderia ser. Eu concordo, não por uma questão de desmerecer a importância do Neymar, que tem uma liderança técnica. Sim. Mas eu acho que você jogar mais um peso agora em cima do Neymar pode ser muito nocivo, porque qualquer coisa que o Neymar faz já ganha uma visibilidade maior. Então, se você dá ainda a ele uma braçadeira e essa responsabilidade extra, eu acho que pode pesar. Aliás, vou até falar uma coisa aqui que a gente... Desculpa. Não, Vira, não. O que a gente fala em relação ao Neymar nunca foi a qualidade do Neymar para jogar futebol. Isso daí me parece que todo mundo considera um grande jogador, muito acima da média, pode resolver jogo para o Brasil na Copa do Mundo. A dúvida que eu tenho em relação ao Neymar vai além da liderança de uma faixa de capitão no braço. Vai em relação a como que ele vai responder a provocações, a faltas que ele poderá sofrer, a marcação que vai ser mais rígida, mais forte. Já não é mais o menino Ney. É isso. Né? Então, assim, mas aí claro você imagina ele levantando o Tunísia, puto e encarar alguém com a braçadeira de capitão. Contra a Tunísia, claro que foi ali um amistoso, mas foi uma reação que não foi das melhores contra a Tunísia. Ele escapou de ser expulso em um lance em que ele foi tentar revidar sem saber revidar. Né? E aí a imagem que fica assim, o Neymar apanhou, o Neymar tá uma pancada e não pode reagir. Não, até para reagir tem jeito. Se ele não souber reagir, ele vai ficar como um jogador que vai talvez marcado, que o vídeo vai chamar, que possa ser expulso, e o marcador dele vai sair tranquilo. Agora, como liderança técnica, até um negócio que a gente estava conversando antes do programa, comparando com o jogo da Argentina. O Neymar, de fato, ele falha muito como líder nessa questão de ter a cabeça fria, de ter até aquela malandragem de entender o momento do jogo. Agora, o Neymar, ele tem uma liderança de a coisa tá ruim, sim, bola para mim. Ele não se esconde nunca. Ele não foge do jogo, ele se apresenta, mesmo se for para fazer besteira, mesmo se for para errar. Não só na seleção, não só na seleção. Ele entende o que ele representa para a equipe na parte técnica, que ele é o jogador diferente, que ele é o protagonista da seleção. Nem que ele se perca no individualismo, nem que ele se perca em tentar cavar falta, cavar pé, mas ele chama o jogo. Coisa que, por exemplo, é uma liderança, é um item na liderança que a gente não vê no Messi e não viu no Messi ontem. O Messi não tem muito isso. O Messi dá uma sumida no jogo de ontem no segundo tempo. E várias vezes a Argentina em momentos isso não é a primeira vez, né? Então, várias vezes quando a Argentina está num momento delicado, sobretudo pela Argentina, nos clubes nem tanto, mas quando a Argentina está num momento delicado, o Messi dá uma sumida. E é uma liderança técnica que você espera do Messi de, o Lautaro tá olhando pro Di Maria, que tá olhando pra sei lá quem, um olhando pro outro, falando, estamos perdendo a Arábia Saudita. O Messi tem que falar, calma. Bola no papai aqui que a gente vai resolver. Mesmo que dê errado, mas ele tá tentando. Eu nem imagino o Messi falando uma frase dessa. O Cristiano Ronaldo faz isso. O Cristiano Ronaldo faz isso. E olha que pra mim, o Messi é o segundo maior jogador da história, tá? Eu só coloco ele abaixo do Pelé, eu coloco ele acima do Maradona. A final da Copa América, no Brasil, no Maracanã, o Messi ele faz uma Copa América espetacular, até a semi. Na final ele não foi o principal nome. Você teve o Depou ali muito bem, o Di Maria, vários jogadores que funcionaram mais do que o Messi. E ele é até um pouco apático. Então ele tem, em alguns momentos com a seleção, acho que ele sente esse peso. Por
isso que eu acho justo você dividir as lideranças, você dividir as importâncias. Eu estou satisfeita com a abraçadeira no braço do Thiago. Eu também. Eu acho que tá muito bem representado. Assim. Eu acho que é injusto até ele ficar muito marcado por um erro. Ele é humano. Claro. Tinha muita coisa errada internamente para resultar naquilo. A gente não sabe, a gente não estava lá dentro, mas um resultado de 7-1 é sintomático. É um retrato de que tem muita coisa errada dentro de um projeto que faliu ali, né, naquele 7-1, tanto que depois veio com uma reconstrução. Não me incomoda. Eu acho que os próprios jogadores se sentem bem representados com essa liderança do Thiago Silva, e eu acho que ele já deu essa resposta em 2018. Eu acho que em 2018 ele entrou mais pressionado na Copa do Mundo por conta do que aconteceu em 2014, que foi um desastre na história do futebol e da história do futebol brasileiro, que é tão rica. E a postura dele dentro de campo foi de líder na parte técnica, porque ele jogou uma barbaridade, assim, botou os atacantes no bolso, e também nessa conversa com o grupo. Então, acho que isso já está bem consolidado, Dani. O Carlos Augusto está falando aqui. Para mim, o capitão seria o Marquinho. Eu acho que tem possibilidades, assim. E aí, até para a gente pensar aqui, vocês acham que o Thiago vai ter... Não sei se força é a palavra, mas assim, se vai acabar ficando com a abraçadeira uma Copa inteira, ou se de repente vai haver um rodízio de braçadeira. Porque a abraçadeira no braço do Casemiro também me agradaria, sabe? O Marquinhos eu não sei, talvez eu colocasse mais para baixo. Eu acho que o Casemiro, nessa hierarquia do Tite, seria o segundo da fila. Para se encaixar, depois do Thiago. Eu acho que o Marquinhos é um cara que tá... Mais do que o Casemiro? Não, acho que o Casemiro é o segundo. Tá, desculpa. Eu acho que o Marquinhos é um cara que, na carreira dele, ele aprendeu muito, né, só para com o Thiago Silva. Fernando, desculpa te interromper. Nada. A gente está vendo imagens, esse treino acabou agora há pouco. É o treino de hoje da seleção brasileira, o último treino antes da estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia. Então vai dando uma olhada nessas imagens. Dá uma malvadeza ali na rodinha, ó. Dizem por aí que o homem vai ser titular. Pedro Ivo Almeida tá falando isso há muito tempo. Eu não. Para começar jogando. Não, empolgou o pessoal que está acompanhando o programa. Os fãs, será que estão empolgados com o Vinícius Júnior titular? Com a possibilidade de jogar, começar uma Copa do Mundo. Por uma questão de historiadora das coisas, né, do pessoal que você sabe, para mim dava para começar o Pedro também, mas tá tudo certo. Viu, então, fala, Fernando. Não, e se fizer o gol, tem que dançar, hein, Vini? Se fizer o gol, você tem que dançar lá junto com o Paquetá. Não, eu acho que o Marquinhos ele aprendeu muito com o Thiago Silva. Acho que o Marquinhos será um capitão do futuro na seleção brasileira. Talvez no próximo ciclo de Copa do Mundo. Foi uma combinação muito inteligente, né, de um cara da nova geração, que apareceu muito bem, com um cara veterano já estabelecido como o Thiago Silva. Por exemplo, a gente está vendo a imagem ali, né? Eu acho que o Paquetá tem o perfil de ir lá, de repente, chamar um companheiro de volta pro jogo, mas eu jamais pensaria nele como um capitão. Eu também não vejo assim. Aí é uma questão muito de perfil, né? De característica de cada um. Também você está satisfeito com o Thiago Silva ou você colocaria a abraçadeira em outro braço? Satisfeito. Meu senão é na diversidade, mas estou satisfeito. Acho que a escolha seria, se não do Thiago Silva, do Casemiro. Tem um outro braço, né? Qual? Mas pra mim, eu acho que essa Copa deveria mudar o capitão. Pra mim, o capitão deveria ser o Casemiro, né? Pelo que ele tem representado nesses últimos anos aí, pós-ciclo da Copa do Mundo da Rússia, né? E o Thiago Silva, né? A última Copa dele, talvez o Tite confia muito no Thiago Silva, é um cara muito cabeça, né? É um cara que tem muita liderança dentro da seleção brasileira e por isso que ele é o número 1, né? E o Tite não vê motivos para poder trocar nesse momento o Thiago Silva por outro jogador. Ele fez o rodízio, isso é normal, o rodízio, para poder, ele quer ver como que o jogador vai se comportar tendo a liderança do grupo, sendo o capitão, né, dentro do campo, né, isso daí só foi um teste que para mim o capitão é o Thiago Silva. Nem se o Daniel Alves entrar, para mim ele tem que ter a abraçadeira de capitão, porque não tem nada a ver. Para mim o capitão tem que ser um só, não tem esse negócio de entrar, passar braçadeira não. É capitão, acabou. Não tem esse negócio, capitão é o que joga, entendeu? Quem não joga para mim não é capitão. Ah, vai entrar, não. A braçadeira tem que continuar com o mesmo cara. Se você escolheu ele para ser o capitão, você não tem que tirar a braçadeira dele e passar para outro jogador. Entendeu? Você tá dentro de campo. Se você tá dentro de campo, você ainda é o capitão. Não é igual esse negócio igual o Flamengo, que é 3 capitães. Pô, bagunça. Entendeu? E para mim o Thiago Silva, ele é um jogador muito tranquilo. Para mim o Casemiro tem mais o perfil, para mim, de capitão do que o próprio Thiago Silva. O Thiago Silva, para mim, é aquele cara que organiza muito bem. É muito importante para a seleção brasileira. Para mim, vai ser importante também nessa Copa do Mundo, apesar de eu achar que ele está numa idade avançada e que alguns jogos que tiver muita intensidade, eu acho que ele não vai aguentar o tranco. Para mim, eu acho que ele não aguenta.
Não aguenta, vai ter que ser substituído em algum jogo ou outro, né? Porque assim, se pegar uma seleção dessa aí da França, com o Mbappé pra lá e pra cá, não aguenta. Me desculpe falar, mas não aguenta. A seleção brasileira não aguenta com a França jogando um futebol de intensidade. No caso, a zaga. Não digo as outras partes ali na frente, mas o caso do Thiago Silva, eu não sei se ele aguenta 90 minutos um jogo de intensidade. Entendeu? Vai ser um jogo para ter que botar o Militão, ser substituído no segundo tempo, né? E é isso aí, galera. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam da abraçadeira de capitão continuar com o Thiago Silva. Lembrando, o Thiago Silva fazendo a sua 4ª Copa do Mundo. É merecido sim a faixa de capitão, mesmo achando que deveria passar para o Casemiro, né? Mas o Thiago Silva tem essa preferência, é a 4ª Copa dele, jogador que tem muita experiência e é por isso ele é o capitão hoje da seleção brasileira. Não esquece, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.